Glória a Deus, aleluia. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. É uma alegria estar aqui nessa noite e trazer algo de Deus para as nossas vidas. Amém. Quem já me viu alguma vez pregando aqui, ministrando? Amém. Não é muito comum, né? Eu não ando subindo com frequência aqui em cima. Mas eu e a minha esposa, nós lideramos o ministério Aliança Kids aqui da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse é o nosso chamado, e nós temos honrado a Deus com aquilo que Ele nos deu para cuidar nesse tempo. Amém? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus. Amém, glória a Deus. Mateus 6. Seis, 33, na verdade. Mateus 6, capítulo 33. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Amados, nessa noite eu queria compartilhar algo breve com vocês, daquilo que o Senhor me falou através desse versículo. E o tema dessa ministração é o poder do posicionamento. Amém? Glória a Deus. É algo que eu e a minha esposa nós temos vivido há algum tempo, em algumas tomadas de decisões em nossas vidas, em nosso ministério. E eu queria compartilhar algo em cima desse tema com vocês. Nosso horário já é um pouco avançado, mas eu serei breve, né, e explicando da melhor forma possível a vocês, para melhor entendimento. Amados, na Bíblia relata muitas histórias de pessoas, né, heróis da fé, que se posicionaram em algumas tomadas de decisões, em algumas atitudes, sendo elas positivas na sua vida ou negativa. Amém? Nós vimos que, como na história de Davi, ele tomou muitas decisões que até hoje são lembradas, né, os seus grandes feitos, nos seus, né, grandes vitórias e grandes batalhas. Mas o seu ministério também foi manchado por tomada de decisão e posicionamento que mancharam, né, a sua biografia, vamos dizer assim, a sua história na Bíblia. Mas, amados, todas as vezes que nós nos posicionamos em alguma tomada de decisão, e esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, é que toda decisão, toda ação tomada por nós, todo posicionamento que nós tomamos, terá consequência na nossa vida, na vida da nossa família, em nossa vida ministerial, sendo ela pessoal ou espiritual, terá consequências em nossas gerações, em nossos filhos e em nossos netos. Amado, quando nós recebemos algo de Deus no mundo espiritual, já está liberado para nós. Amém? Quem crê nisso? Amado, você pode já ter recebido alguma profecia ou alguma palavra da parte de Deus, e você se pergunta: Senhor, mas já tem anos que eu recebi essa palavra, já tem anos que o pastor ou a profeta falou, e eu ainda não se realizou no mundo material, no mundo físico.
Queria te dizer que uma das chaves para que você venha viver em Deus tudo aquilo que Ele tem para você, todas as promessas, todas as vitórias, todas as bênçãos, ela passa por um posicionamento na sua vida. Quando nós nos posicionamos, aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual, Ele se concretiza na nossa vida física, né, na nossa vida material. Sabe, quando chega em nossa frente uma oportunidade de nós tomarmos uma decisão, né, de fazer uma escolha posicionada no nosso conhecimento, na nossa sabedoria própria, no nosso conhecimento humano, tem uma grande probabilidade de nós tomarmos essa decisão ou escolher errado. Sabe, mas quando nós nos posicionamos a tomar essa decisão baseada em um aconselhamento ou na palavra do Senhor Jesus, a probabilidade de nós acertarmos na nossa tomada de decisão, na nossa escolha, ela tem uma grande possibilidade de ser mais assertiva, porque nós estamos tomando um posicionamento baseado no que Deus quer, no que Ele escolheu para nós. Sabe, não sei se eu estou sendo bem claro, mas eu queria perguntar para os irmãos se vocês estão entendendo até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, talvez você está diante de uma decisão, diante de uma situação que requer você tomar ou fazer uma escolha. E que você se vê que não sabe como irá resolver ou qual é a escolha melhor a ser tomada. Eu quero te dizer que você tem uma orientação da parte do Senhor, que é a palavra. Sabe, você tem um líder de célula que pode te aconselhar de melhor forma a tomar essa decisão, a fazer essa escolha. Você tem um pastor que pode lhe auxiliar. Sabe, o líder e o pastor, ele não vai tomar a decisão ou escolher por você. Sabe, essa parte é sua de escolher, de tomar a decisão, o que você quer para você. Mas entenda, para você não, mais na frente não começar a questionar, por que isso aconteceu assim? Porque eu podia ter escolhido o outro caminho, a outra forma, a outra opção. Sabe, nós queremos, e nessa hora, nós passamos a vir a Deus, começar a questionar, mas em nenhum momento você se posicionou a ouvir a Deus, a entrar em oração ou pedir um conselho ao seu líder, ao seu pastor. Sabe, quando nós tomamos essas ações de não ouvir pessoas que podem nos ajudar de melhor forma a tomar alguma decisão, nós começamos a ficar desanimados com algumas coisas. Isso vai acabando nos esfriando espiritualmente, e nós passamos a murmurar e a questionar. Sabe, e tudo isso passa por uma decisão de se posicionar. De se posicionar em quem você quer ser em Deus, de quem você quer, de como você quer ser guiado nesse tempo. Sabe, a maioria aqui de vocês já tem um tempo, creio, aqui na igreja, já ouviu várias ministrações aqui em cima, e pode ser que numa dessas ministrações você assim, essa ministração foi para mim, essa ministração, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, eu preciso tomar essa decisão e esse posicionamento. Mas sabe, nós entramos aqui no domingo, ouvimos essa palavra e entendemos que foi para nós que nós devemos nos posicionar.
Mas eu só ir ali na segunda-feira, nada muda, porque nós ouvimos a palavra e não nos posicionamos acima daquilo que Deus falou conosco. Sabe, isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, é escolher aquilo que Deus quer melhor para nós, não aquilo que nós achamos que seja melhor. Porque talvez aquilo que você acha que é melhor para você, pode ser ali em curto tempo ser realmente bom, você achar que é bom, mas mais na frente você vai perceber que não foi uma decisão ou um posicionamento assertivo na sua vida. Amém? E um outro posicionamento que nós devemos tomar em relação à nossa fé, além do posicionamento que nós devemos ser nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós temos que nos posicionar em relação à nossa fé. Sabe, na Bíblia nós vemos muitas histórias de muitas pessoas, homens e mulheres, que através da fé alcançaram coisas extraordinárias. Mas nós só vemos a parte do extraordinário na vida dessas pessoas, mas nós não observamos a decisão, o posicionamento que elas tomaram para fazer essa ação. Sabe, Jesus tem uma história interessante do jovem rico, né, que Jesus, ele chega na verdade para Jesus e fala o que faltava para ele ser salvo. E Jesus respondeu que para ele vá e vende tudo o que você tem. Sabe, se posicionar na fé, tomar essa posição de ter uma fé mais ativa, nada contra que tenha uma fé mais passiva, que fica, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando o tempo de Deus. Sabe, essa fé passiva, uma fé que eu entendo de medo, de dizer que está esperando e aguardando em Deus, talvez não seja uma escolha, um posicionamento mais correto. Porque a fé, ela vem, além de ouvir, né, lá em Hebreus 11:1, fala sobre a fé, que é a certeza das coisas que nós esperamos, é a certeza das coisas que nós esperamos, e as que nós... Amém? Glória a Deus. Deixa eu me lembrar aqui do versículo, fugiu um pouco. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção... Glória a Deus, aleluia. Amados, eu sou muito ruim em guardar. E a certeza da convicção dos que não se esperam, é isso? Amém? Glória a Deus. Ora lá, amém. Obrigado, ora. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Amém? Glória a Deus. Saiu em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Sabe, essa fé e essa certeza é um posicionamento, né, ativo, é algo que eu não posso esperar para alcançar, ou eu não posso ficar aguardando, né, o tempo de Deus. Sabe, a fé, ela é uma ação, ela é um posicionamento. Sabe, quando nós recebemos algo de Deus, ele já está liberado no mundo espiritual. Mas para que isso venha a ser
concretizado em nossa vida, na nossa vida física, em nossas vidas, nós precisamos ter uma fé ativa, um posicionamento de querer alcançar o que Deus liberou, ou seja, algo material, ou uma cura, ou uma bênção em nossas vidas. Sabe, em contraponto à história do jovem rico, Jesus pediu para ele um posicionamento, para ele deixar tudo o que ele tinha, todo o bem, e viver algo extraordinário da parte de Deus para a vida dele. E ele acabou sendo esquecido, ninguém vê mais falar dele na Bíblia, por uma escolha, um posicionamento que ele teve. Nós vemos a história de Pedro, um dos 12, um dos apóstolos do Senhor. Pedro, ele estava à beira do mar e ele fez uma grande pesca, né, pesca maravilhosa. E nós vimos que Jesus passava por ali, Jesus chamou Pedro, né, após aquela pesca. Vamos imaginar que talvez Pedro, ele tinha dívida, ele tinha questões para resolver, ele tinha, né, para fazer com aquela pesca que ele fez e ter uma vida tranquila, né, ou aliviar algumas coisas na vida naquela época. Mas em reação ao que Jesus fez, Pedro escolheu viver algo sobrenatural. Sabe, ele escolheu seguir Jesus, ao contrário daquele jovem rico. Pedro, ele escolheu viver o extraordinário. Isso é uma fé, um posicionamento que ele teve. Sabe, eu entendo que para nós nos posicionar ou deixar algo para viver uma vida extraordinária em Jesus, isso independe do nosso cargo, da nossa posição financeira, da nossa função na igreja, ou lá no trabalho, ou na sua empresa. Sabe, nós nos posicionarmos e dar um passo de fé. Nós temos que ter essa convicção e esse entendimento de que as nossas escolhas, elas vão afetar a nossa vida. Sabe, o posicionamento, ele tem um poder extraordinário em nossas vidas. Sabe, talvez hoje você está vivendo, o que você está vivendo foi fruto do seu posicionamento no passado. Sabe, as suas escolhas, as suas decisões, ou algo que requis você ter fé e dar um passo a mais de ousadia e você não deu, e hoje você questionar se naquela época eu tivesse me posicionado dessa forma, hoje eu estaria assim, assado. Sabe, se eu não tivesse ouvido e buscado mais a presença de Deus, eu não estaria passando por isso ou vivendo isso. Um exemplo da minha vida foi, eu estava recém-casado e nós já tínhamos a Lídia, de poucos, acho que não tinha um ano, e eu trabalhava à noite e eu queria muito viver mais presente na vida da minha família, ter mais tempo para a obra do Senhor, servir em algo na igreja. Mas porque eu trabalhava à noite, eu não tinha esse tempo. Trabalhava
de terça a domingo à noite. Só tinha folga na segunda, e na segunda geralmente não tem nenhuma programação na igreja. Sabe, e eu comecei a ouvir, Deus quer mudar a sua história, Deus tem algo ministerial para você. E eu ouvindo essas poucas ministrações, eu decidi me posicionar em algo na minha vida. Eu não quero que a minha vida passe e eu não tenho um momento com a minha família, momentos com Deus. Eu não quero perder aquilo que Deus quer para mim. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, para a vida da minha família. Então eu me posicionei e disse, não, eu vou procurar fazer alguns cursos durante o dia, que era o dia que geralmente eu tinha disponível, por trabalhar à noite. Então eu fui e fiz 2 curso rápido. E o entendimento que eu tive para fazer esses cursos, 2 cursos, foi que eu não ia esperar aquilo que as pessoas falavam para mim, que Deus iria me dar um melhor emprego, que eu ia ter mais tempo para viver, mais tempo para fazer a obra do Senhor. Eu me posicionei e disse, pois eu vou eu vou em fé fazer esses cursos. Mas sabe, quando você vê que você tomou decisão correta e deu um passo de fé assertivo, quando eu concluí esses 2 cursos, em pouco tempo eu recebi outra palavra e veio na minha mente algo de Deus, pois eu vou tomar esse posicionamento, eu vou sair do emprego. Eu conversei com a minha esposa e eu disse, amor, hoje é o último dia que eu vou trabalhar, que era o dia que estava fechando o mês, eu ia receber um salário cheio na data do pagamento. Então eu cheguei para minha gerente e falei, eu não venho mais. Se não me mudar para um turno de dia, eu não venho mais para o serviço, porque eu não quero mais trabalhar à noite, eu quero ter mais tempo para Deus, eu quero ter mais tempo para a obra do Senhor. E ela disse que não tinha como, porque não tinha vaga e tinha ainda muitas pessoas na frente para quando aparecesse vaga durante o dia ser mudado de horário. Eu disse, pois eu não venho mais. Eu já tinha levado a carteira e lá mesmo eu deixei a carteira com ela, pode bater que eu não venho. Na época era um salário bom, né, porque o salário era curto, era pouco o valor do salário na época. E já a Lídia pequena e foi algo que impactou financeiramente muito grande em nossa vida. O salário já não dava o mês todo, aí que não deu mais. Mas sabe, foi algo leve, porque eu sei que foi algo direcionado, foi uma posição direcionada da parte de Deus. Não foi feito algo de qualquer forma, sem direcionamento. Apesar que requer eu ter uma ousadia na fé, mas foi algo que eu e minha esposa ficamos com o coração leve. Isso foi em 2013, faz um tempo, e foi uma das decisões mais assertivas que eu tomei, porque até hoje eu vivo e trabalho na área que eu escolhi, e voltar a trabalhar de carteira assinada nem passa pela minha cabeça. Sabe, é um trabalho que eu tenho tempo para obra.
Se precisar para amanhã, ou para de tarde, ou de noite, eu tenho essa flexibilidade de estar disponível para a obra do Senhor. Mas sabe, isso não foi, Marcelo, você foi corajoso. Não. Eu tive um posicionamento e agi com uma fé ativa, não com uma fé passiva. Eu recebi a palavra daquele homem de Deus e eu não fiquei esperando, não fiquei aguardando o tempo de Deus. Eu tomei uma ação e uma atitude. Sabe, é esse posicionamento que vai fazer com que nós venhamos romper no Senhor. Sabe, essa fé de algo que Deus liberou e essa tomada de decisão, esse posicionamento tem que ser algo direcionado. Sabe, talvez você já teve algo, já recebeu algo, já está liberado no céu, mas ainda não se concretizou. E o que nesse tempo eu tenho aprendido é porque ainda não se concretizou, é porque algo da minha parte ou da sua parte falta para que você venha receber isso de Deus ou isso venha acontecer em sua vida. Sabe, e o posicionamento é algo que é poderoso na nossa vida, no nosso chamado. Quer dizer que viver uma vida de posição, uma vida de posicionamento de Deus, vai fazer com que você venha romper e crescer grandemente no Senhor. Sabe, se posicionar, viver uma vida de santidade, se posicionar em viver uma vida de servir, de buscar a presença de Deus, sabe, e colocar isso como prioridade. Porque nós, às vezes, queremos muito viver grandes coisas, e a gente vê pessoas chegando na igreja e em pouco tempo vivendo coisas extraordinárias em Deus. E nós ficamos perguntando e nos questionamos em Deus. Eu estou há tanto tempo na igreja, eu estou querendo viver isso, e a pessoa chegou agora e já está vivendo isso. Mas sabe, talvez o que falta para nós vivermos grandes coisas como os grandes personagens e grandes homens e mulheres de Deus viveram, talvez o que falta é nós nos posicionar e não ficar esperando sentado ou ficar esperando o tempo de Deus. Sabe, talvez pessoas já receberam chamados extraordinários, já receberam algo da parte de Deus, alguma palavra, mas ela continua esperando o tempo de Deus, continua esperando em Deus. Mas sabe, se Deus já te falou algo, se Deus já te mostrou, Ele já liberou nos céus. Ele só quer que nós tenhamos um passo de fé, que nós tenhamos um posicionamento e tomamos uma decisão em Deus para viver o que Ele tem para nós. Amém? Sabe, eu trabalhava em um supermercado pequeno, uma mercearia, e eu queria trabalhar no encontro e falei com a dona da empresa e ela disse assim, não dá para te liberar porque tu está escalado para trabalhar no sábado e no domingo. Eu disse, eu vou trabalhar eu recebi uma palavra e eu vou trabalhar nesse evento da igreja, que era um encontro. E eu falei, eu não venho trabalhar.
E ela meio que não acreditou. Ele não escalou outra pessoa para assumir o meu serviço. E quando deu na segunda-feira, eu apareci na empresa e ela só mandou eu voltar para casa. Mas sabe, foi uma das decisões que eu não me arrependo na época. Porque o que eu vivi em Deus naquele tempo, naquele final de semana, foi algo extraordinário. Sabe, todas as vezes que nós estivermos diante de uma decisão para tomar, diante de um posicionamento para nós nos posicionarmos, nós não devemos fazer como aquele jovem rico, pensar, eu tenho isso e eu não quero abrir mão disso. Sabe, nós pensamos muito na consequência, né? E a tendência é nós racionalizar e dizer, eu não recebi uma palavra para mudar de cidade, e nós pensamos assim, como vai ser lá na outra cidade, tudo novo. Nós temos esse medo, né? Isso influencia na nossa tomada de decisão, no nosso posicionamento. Quer dizer que, para você que está esperando viver algo novo em Deus, viver algo novo no seu ministério, no seu trabalho ou na sua família, quer dizer que o posicionamento pode mudar o destino da sua vida. Sabe, e esse tempo que eu tenho vivido, depois que eu decidi me posicionar em viver algo em Deus, em viver com mais tempo para minha família, que o meu trabalho me proporciona a ter mais tempo para a obra do Senhor. Tem sido dias de experiências, de vivências extraordinárias em Deus. Mas sabe, a decisão que eu tomei no passado, até hoje influencia positivamente a minha vida. Amém? Mas também tem decisões mal posicionadas, mal escolhidas com medo, que até hoje reflete negativamente na minha vida. Mas foi algo tomado, né, da minha parte, do meu conhecimento, do meu medo, ou por medo de como seria, o que aconteceria, e isso me bloqueou em algumas áreas da minha vida, mas as novas tomadas de decisões, novos passos de fé que eu tenho tomado, vem rompendo e quebrando algumas coisas, e isso requer tempo. Mas muitos aqui são pessoas novas, né? Ainda tem tempo e oportunidade de tomar algumas ações, alguns posicionamentos, que daqui a 5 anos, 10, 15 anos, irá ainda estar influenciando na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. E o que nós devemos entender é que nós devemos tomar esses posicionamentos e essas escolhas
no tempo que nós temos vivido, na presença do Senhor, tomar a decisão baseado naquilo que Deus nos direciona e nos fala. Sabe, para que nós não venhamos vir a Deus para que Ele venha. Nós viemos a Deus pedir socorro para Ele amenizar a consequência ou apagar o fogo do que foi ato daquilo que você escolheu ou se posicionou. Sabe, eu não sei pelo que você está passando, quais foram as escolhas que você tomou e que ainda está impactando na sua vida, tanto financeira, material, espiritual. Mas essa noite é uma noite de nós entendermos que se você ainda não está vivendo, se você ainda não vive aquilo que você almeja viver em Deus, viver na sua vida profissional, viver na sua faculdade, não sei, ou alcançar algo. Sabe, se você ainda não está vivendo aquilo que você acha que você poderia estar vivendo, essa noite é uma noite de nós nos posicionarmos. Sabe, nós termos um passo de fé e tomar e fazer escolhas direcionadas para o Senhor. Amém? Nós já estamos encaminhando para o final e eu queria orar com vocês em cima disso, em cima dessa palavra que é posicionamento. Amém? Eu não sei qual é a escolha ou o posicionamento que você queira tomar. Eu não sei qual foram as escolhas erradas no passado que vocês tomaram. Mas hoje é o dia de nós colocar na presença de Deus e dizer que a partir de hoje nós queremos viver algo novo e extraordinário na parte de Deus. Sabe, você que está aqui essa noite, eu queria convidar você aqui até na frente, nós estarmos orando.